Você sabe a diferença entre ter um negócio próprio e uma franquia? No vídeo de hoje eu vou te explicar um pouco mais a diferenciação entre esses dois. Muitas vezes os empreendedores ficam nessa dúvida, ficam no meio do caminho e não sabem para qual lado ir. Então no vídeo de hoje eu vou te falar a respeito, mas antes de começarmos nosso conteúdo, curta esse vídeo, me siga aqui no canal e deixe seu comentário para que eu possa saber se você está gostando do conteúdo por aqui. Bora lá! Quando falamos em ter um negócio próprio, é importante pensarmos que nesse momento nós abriremos uma empresa e traremos para nós a responsabilidade da gestão, da administração e do sucesso dessa empresa. Por sua vez, quando falamos em franquia, nós também falamos em ter a nossa própria empresa. Entretanto, nós teremos o suporte de uma outra pessoa que nos auxiliará nessa jornada. O que acontece é que muitas vezes nós buscamos uma franquia e essa franquia não proporciona um suporte eficiente para o franqueado e aí acaba no insucesso da operação. Por isso, é muito importante entender a diferenciação entre ter um negócio próprio e a franquia, porque a grande diferença entre esses dois é que na franquia há o suporte de uma pessoa que supostamente já passou anos no mercado de trabalho, no mercado de consumo, e ele sabe o que funciona e o que não funciona decorrente daquele mercado. Isso, nós falamos que essa pessoa, que é a franqueadora, ela possui um know-how, ela possui uma experiência, ela possui uma expertise, de modo que ela te proporcionará uma maior facilidade de ingressar no mercado. Vejam que ainda que falemos de franquia, nós, desse lado franqueado, teremos que ter a nossa própria empresa. Então, nós teremos que constituir um CNPJ, tudo bonitinho conforme a lei manda. Nós continuaremos responsáveis por todos os débitos decorrentes dessa atividade econômica. Nós continuaremos responsáveis por toda a gestão dessa operação. Nós continuaremos responsáveis pela contratação de empregados, pela compra de insumos, contratação de serviços e assim por diante. Eventuais ativos e passivos que venham a ocorrer decorrente dessa operação, ainda que por meio da franquia, será de nossa responsabilidade. O que acontece na franquia é que por meio desse contrato de franquia, o franqueado fica obrigado a pagar um valor em específico à franqueadora como uma retribuição da transferência de know-how. Esse know-how, ele vem justamente com o suporte nessa operação. Então vejam só, quando a gente fala de franquia, a gente fala de um produto ou um serviço que já deu certo no mercado, que ele se vende sozinho, que você já está validado com aquele produto e com aquele serviço. Desse modo, para ingressar no mercado é mais fácil. Porque você já tem um produto, um serviço validado e mais do que isso, você vai ter um suporte da franqueadora que irá te auxiliar com o consumidor final. Nesse momento, a franqueadora, ela entra com o produto e com o serviço e ainda te auxilia a ir atrás de quem vai comprar aquele produto e serviço, te passando orientações, te passando dicas, treinamentos para uso do produto ou serviço e venda dele no mercado. Em regra, a franquia deveria funcionar desse modo. O que acontece muitas vezes, que acaba levando ao insucesso da operação, é a franqueadora não estar preparada para dar todo esse suporte. Ou ainda, o franqueado ingressar na operação de franquia não entendendo exatamente o que a franqueadora irá proporcionar a ele nessa operação. E aí nós precisamos tomar muito cuidado que muitas vezes não se trata de um contrato de franquia, mas somente de um contrato de licenciamento de marca, de algum direito de propriedade intelectual, mas que não entra como um contrato de franquia.
E aqui no contrato de franquia, é importante esclarecer a vocês que ele não é somente um contrato onde há uma licença ali dos direitos sobre propriedade intelectual e industrial da franqueadora. Há também a prestação de serviços pela franqueadora, o que não acontece se for um contrato só de licença. Então, a gente precisa, nesse momento, ter uma assessoria jurídica eficiente para conseguir analisar esses riscos e o que entra e o que não entra na operação. Tanto é que na lei de franquias, nós temos lá um rol extenso de informações que a franqueadora é obrigada a apresentar ao candidato a ser franqueado, justamente para que esse franqueado consiga ali colocar na balança se a operação será viável ou não para ele. Falando disso, se realmente a franqueadora for prestar todo um serviço, um suporte, um auxílio ao franqueado, parece-me até uma boa saída. Poxa, por que eu vou abrir meu próprio negócio se eu vou ter todo um suporte? Se eu passar por um perrengue, eu vou ter a franqueadora do meu lado. Vamos lá, muita calma nessa hora, porque nós precisamos analisar quais perrengues são esses. Quando falamos em situações que ocorrem fora do comum, então, por exemplo, uma situação de pandemia como ocorreu recentemente, onde os comércios tiveram que fechar as suas portas e tiveram que se adequar a uma nova realidade, a uma nova economia. Muitas franqueadoras não conseguiram dar um suporte eficiente aos seus franqueados, de modo que muitas unidades fecharam nessa pandemia por não ter ali uma lucratividade suficiente para suportar os gastos anuais, mensais e até diários. Nesse momento, é importante dizer a vocês que quando falamos de franquia, falamos de um padrão. Então, nós não poderemos mudar a estrutura da franquia. Poxa, mas eu estou numa situação onde se mudou tudo. O consumidor mudou, a economia mudou, a sociedade mudou. Eu preciso me habituar ali às regras, às questões governamentais. O que eu faço? Ou esse produto não está mais vendendo muito bem, eu preciso melhorar. Você, franqueado, não pode fazer isso. A única pessoa autorizada a fazer isso é a franqueadora. E aí, mediante a alteração pela franqueadora, adaptação, adequação do que for necessário, ela irá repassar aos franqueados e então os franqueados irão adotar novas medidas. Mas se o franqueado mudar o padrão estabelecido pela franqueadora, ele incorre em violação daquele contrato de franquia e poderá sofrer as penalidades decorrentes. Então vejam que ainda que tenhamos todo um suporte em regra no contrato de franquia, nós não poderemos e nós não teremos uma liberdade sobre a atuação comercial, de modo que não poderemos mudar produtos, serviços e até a layoutização do comércio, se assim entendermos melhor para aquele momento. Não podemos, nós precisaremos sempre seguir o padrão da franquia, sob pena de pagar aí multas milionárias decorrentes da violação. Por sua vez, quando falamos em um negócio próprio, nós falamos também de constituição de um CNPJ, de estruturação da empresa, assim como é na franquia. Não há como fugir disso. Nós teremos ali, ainda que seja microempreendedor, nós precisaremos constituir toda uma formalidade para a execução dessa atividade econômica. Isso existirá nos dois campos, franquia e negócio próprio. Só que o negócio próprio, por sua vez, você não terá esse auxílio, esse suporte de uma outra pessoa. Você assumirá os riscos e terá que aprender por si os perrengues ali que for passando. Só que é óbvio, vejam uma saída talvez vantajosa. Na franquia, nós pagaremos royalties e pagaremos diversas taxas à franqueadora. No negócio próprio, o que nós podemos fazer é pagar consultores, advogados, contadores para que nos auxiliem nessa atividade econômica. E uma vez que a gente paga para ter esse auxílio, uma consulta, uma assessoria especializada, nós não ficaremos adstrito a essas questões.
Porque ainda que contratemos pessoas para nos auxiliar no negócio próprio, nós teremos a liberdade, a autonomia de gerir o nosso negócio como bem entendermos. Então, uma grande vantagem do negócio próprio é que diante de cenários nebulosos, diante de cenários onde nós precisaremos remodelar, adequar produtos, serviços e até a estrutura comercial, nós poderemos. Nós poderemos ali, diante da mudança de cenário com o consumidor, trazer novas marcas, trazer novos produtos. Tudo de forma a melhor atender e aumentar a lucratividade da operação, o que não ocorre na franquia. Então percebam que no negócio próprio nós temos dois cenários muito importantes. De um lado, nós não teremos um suporte fixo ali, um auxílio certo para os perrengues, para a contratação de pessoas, para a contratação de fornecedores, para as vendas ao consumidor. Nós não teremos esse suporte diário, como ocorre na franquia. Só que, de todo modo, nós poderemos contratar pessoas para fazerem isso. Advogados, contadores, consultores especializados no assunto. E não estaremos obrigados a seguir essas consultas, podendo ali adequar conforme entendermos melhor. E além disso, ainda que temos um lado positivo e negativo aqui, do outro lado, nós teremos toda uma liberdade e autonomia para gerir essa atividade econômica, assumindo os riscos decorrentes disso. Já na franquia, ainda que tenhamos todo um suporte dessa franquia, que se dá ali diariamente, com todo o auxílio no ciclo de vida e na atividade econômica daquela operação, pode acontecer desse suporte não ser eficiente. E ainda assim, quando entramos num contrato de franquia, entramos nessa relação de franquia, o sucesso não é garantido. Então, os contratos de franquia normalmente vêm com uma cláusula descrevendo que a franqueadora em nenhum momento garante o sucesso da operação, uma vez que ela depende exclusivamente do franqueado. Então percebam que a gente precisa colocar na balança todas essas ponderações, entender o mercado que estamos inserido, qual é o cenário que estamos inserido e, se for o caso de buscar uma franquia, sempre analisar toda a sua estrutura antes de entrar nela, para que possa entender se é viável ou não, se o suporte será eficiente ou não, o que os ex-franqueados e os franqueados atuais falam sobre a operação e, mais do que isso, se a marca ela é forte no mercado a ponto de se vender sozinha, de já estar realmente validada junto ao consumidor. Por sua vez, se tivermos a intenção do negócio próprio, precisamos também analisar o mercado que estamos inserido, as demandas que o consumidor procura e prezar pelas relações com parceiros e fornecedores das marcas decorrentes que iremos comercializar. Isso é de extrema importância. Eu trouxe para vocês os dois parâmetros aqui para que vocês possam analisar entre franquia e o negócio próprio. Me contem aqui nos comentários qual que vocês estão aí mais propensos a seguir.